Segunda Crônicas, capítulo 14, diz assim: Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias a terra esteve em paz por 10 anos, e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Removeu os altares estranhos e os altos, quebrou as colunas, cortou os acerins e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também removeu de todas as cidades de Judá os altos e os altares de incenso, e sob ele o reino esteve em paz. Edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava em paz, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos. A terra ainda é nossa, porque buscamos ao Senhor nosso Deus. Nós o buscamos, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Oremos. Pai, concede-nos nesta hora a tua bênção, sem a qual esse momento será infrutífero. Em nome de Jesus, compadece-te de nós nessa manhã, concedendo-nos a bênção de ouvir a tua voz e de crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que te rogamos e já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, uma leitura atenta do Novo Testamento vai revelar para cada um de nós que o sentido da vida é agradar a Deus. Portanto, viver para agradar a Deus deve ser o alvo da vida. E aquilo para o que vivemos transforma-se no sentido da nossa própria existência. No entanto, a Bíblia também nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, se o sentido da vida, se a razão do viver para aquele que nasceu de novo é agradar a Deus, e se sem fé é impossível agradá-lo, percebe-se que será pela fé, ou da fé como fonte, ou pela fé como meio, como instrumento, é que nós conseguiremos viver para agradar a Deus, e assim nós atingiremos o alvo do sentido da vida. Porque verdadeiramente, meus irmãos, o que o Senhor mais espera de nós é que, através da fé, nós o agrademos. E só tem uma maneira de agradá-lo: crendo, confiando. Por isso, Charles Spurgeon dizia constantemente que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Deus, meus irmãos, é glorificado através da confiança que nós depositamos nele. E nós podemos, meus irmãos, avaliar a nossa vida para saber se nós temos dependido de Deus, posto nele a nossa confiança, ou se nós, na verdade, confiamos em nós mesmos, em nossos recursos, em nossas capacidades, enfim, nas coisas humanas. E lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós aprendemos que Deus deixou que Paulo sofresse uma tribulação tão pesada que ela foi além dos limites do suportável. E Deus permitiu que aquela tribulação ganhasse todo aquele peso de opressão e que fosse além das forças do apóstolo, com um único propósito: para que Paulo aprendesse a confiar em Deus. Então, os irmãos, observem que Deus nos prova
E o propósito das provas de Deus é nos ensinar a confiar nele, a depositar nele a nossa mais absoluta confiança, e não em nós mesmos, e não nos homens, embora Deus nos use e use os homens, as situações e as circunstâncias como seus instrumentos para nos abençoar. Mas a fonte da bênção é a fé, a confiança na providência divina sobre a nossa vida. Os 3 capítulos de Crônicas, capítulo 14, capítulo 15 e 16 de 2 Crônicas, elas têm para nós, meus irmãos, uma lição extraordinária. Primeiramente porque nós vamos perceber que durante alguns anos, a vida de Asa, rei de Judá, foi uma vida de bênçãos da parte de Deus em virtude de sua fidelidade, porque nele depositou a sua confiança. E para nossa surpresa e decepção, nós vamos observar que para o fim da sua vida, seria então a segunda parte da sua vida, Asa, meus irmãos, ele foi infiel porque deixou de confiar e ao invés de receber as bênçãos, na verdade, ele recebeu as maldições. Então, a vida de Asa é uma vida que deve ser lida aqui em Crônicas e também em Reis, e nós devemos atentar para ela, porque o Senhor declarou que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Asa teve uma vida inicial bonita, ele teve anos de fidelidade e ele colheu o resultado concreto das bênçãos de Deus na sua vida. No entanto, naquele período onde se espera mais maturidade das pessoas, Asa, meus irmãos, deixou de confiar em Deus e, consequentemente, não o agradou e colheu as maldições previstas na lei de Deus para os infiéis. Então, se os irmãos atentarem tanto para o livro de Reis quanto para o livro de Crônicas, os irmãos aprenderão que eles mostram na prática como o que Deuteronômio ensina é a verdade. Lá em Deuteronômio está escrito que Deus fez um pacto com o seu povo e se o povo fosse fiel ao pacto, mantendo-o de pé, eles receberiam as bênçãos. No entanto, se eles rompessem a aliança, o pacto, por infidelidade, as maldições seriam derramadas sobre eles. Então, você tem no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos a aliança, os termos da aliança, as bênçãos e as maldições, em caso de fidelidade e em caso de infidelidade. Então você parte para Crônicas e Reis, e Samuel e Juízes, que são livros históricos, e você vai perceber, através de exemplos bem concretos, como, de fato, o que Deus disse lá no Pentateuco, através de Moisés, historicamente se cumpria. E nós vamos encontrar períodos sucessivos de reis que fazem o que é bom e reto aos olhos do Senhor e são abençoados, e reis que fazem o que é mal e o que é reprovável diante dos olhos do Senhor e são amaldiçoados. Então, é muito bonito e instrutivo perceber que os livros históricos do Antigo Testamento, eles são uma aplicação dos princípios da lei. Por isso nós também podemos olhar para a própria história da nossa vida e fazer uma análise se nós somos fiéis a Deus e ao pacto, ao Novo Testamento, ao pacto que nós temos com Cristo, ou se nós somos infiéis a esse pacto. Talvez entenderemos melhor a nossa vida, as circunstâncias da nossa vida, à luz dessa compreensão. Ora, eu chamo a atenção dos irmãos para o verso 2 do capítulo 14. Observe, está escrito: e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. E aqui fica claro uma coisa: nenhum rei tinha autonomia. O que é bom e o que é reto não era relativo, era algo concreto, palpável, verificável. E o rei, nenhum rei e ninguém tinha autonomia de fazer o que quisesse e bem entendesse, sem que houvesse da parte de Deus uma avaliação. Portanto, o que nós temos aqui é uma avaliação divina para com as atitudes de Asa.
ele fez o que era bom e o que era reto aos olhos do Senhor. Como? Verso 13, ele removeu os altares estranhos. Ele também quebrou as colunas, ele cortou os acerins. Ele mandou que o povo de Judá, o reino do sul, buscasse a Deus e obedecesse tanto a lei quanto o mandamento de Deus. Ele também removeu de todas as cidades de Judá os altos e os altares de incenso. Portanto, ele fez o que era bom e o que era reto aos olhos do Senhor. Ele cortou a idolatria. Ele se esmerou em acabar com todo e qualquer tipo de adoração idólatra, ou mesmo que a adoração do verdadeiro Deus em outros lugares que não fosse o templo, onde a adoração devia ser centralizada segundo o ensino da Bíblia. E porque ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, vejamos o verso 1. Nos seus dias a terra esteve em paz por 10 anos. Veja o verso 5, a última frase. E sob ele, sob o seu comando, a sua gestão, o seu reinado, o reino esteve em paz. Agora, verso 6, segunda frase: edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava em paz. Os irmãos estão observando? Paz. Ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, e Deus concedeu paz. Havia paz, ou seja, nenhum inimigo. A Palestina era, como ainda é, cercada de muitos povos e nações, mas durante todo o período do reinado de Asa, houve paz. Deus não permitiu que nenhum império intentasse invadir, atacar o reino de Judá, porque ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. E paz, meus irmãos, shalom no hebraico é muito mais do que ausência de guerra, é prosperidade, é saúde, é felicidade. Deus fez com que o reino do sul, Judá, sob o comando, a égide daquele rei Asa, fosse abençoada com saúde, com prosperidade e com ausência de guerra, de invasões, de conflitos armados, o que na época era uma grande bênção. Quem vive num território de conflito, como palestinos lá e judeus, sabe como é triste ver as mortes todo o tempo. Agora, os irmãos observem por que tudo isso aconteceu. A última frase do verso 6: porquanto o Senhor lhe dera repouso. Deus deu repouso para o rei, e toda a nação foi abençoada com a bênção que Deus lhe dera. Porque Deus deu repouso, houve paz. E houve paz porque Deus lhe dera repouso, porque eles fizeram o que era bom e o que era reto aos olhos do Senhor. Meus irmãos, como é importante que eu e você aprendamos isso. Como é importante aprender, meus irmãos, que Deus nos deu a sua palavra e que Deus nos exorta na sua palavra para que nós sejamos santos em todo o nosso procedimento. Deus nos deu mandamentos, preceitos, princípios e normas para, através de todas elas, pautar a nossa conduta, o nosso caráter e a nossa vida. Como é bom, meus irmãos, viver uma vida de submissão a Deus. Porque quando nós estamos fazendo o que é bom e o que é reto diante dos olhos do Senhor, Deus nos dá paz, Ele nos dá repouso, descanso, e por isso Ele nos dá shalom, saúde, paz, prosperidade. Isso, meus irmãos, é doutrina bíblica. Infelizmente, muitos de nós não fazemos o que é bom e o que é reto diante dos olhos do Senhor. E é importante destacar que nós estamos sob os olhares de Deus. Muitos de nós aqui não cremos nisso. Pensamos que ao fazer escondido alguma coisa dos olhos da família, ou daqueles que nos conhecem, ou da própria igreja, estamos
passamos desapercebidos aos olhos de Deus, mas as nossas vidas estão sob os olhares atentos do Senhor. Nós, diz a Bíblia, somos como a menina dos olhos de Deus. Deus, meus irmãos, se importa conosco. Ele enxerga a nossa vida, Ele vê as nossas lágrimas. Jesus mandou que nós orássemos ao Pai que está em secreto e que nós trancássemos a porta do quarto, porque o Pai vem em secreto. Nós estamos sob os olhares de Deus, e se você pensa que sua vida não é avaliada por Deus, é um crasso erro. É, meus irmãos, incredulidade. Por quê? Porque a nossa vida está sob os olhares de Deus. O último versículo do capítulo 11, onde ele trata sobre a queda de Davi, está escrito lá: e isso, o que Davi fez, não agradou, não foi bom aos olhos de Deus, porque Davi estava sob os olhares atentos de Deus. Por isso, nós temos que aprender, meus irmãos, que paz, prosperidade, bênçãos, elas são consequências de viver uma vida de submissão, ou seja, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que Ele governe, domine sobre a nossa vida, e a justiça do seu reino. Então, os irmãos observem o verso 7, disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos. A terra, disse Asa, ainda é nossa. Por que ele disse isso? Ainda é. Porque ele sabia, porque estava escrito na lei. Deus, quando introduziu o seu povo na terra prometida, disse: vocês não estão entrando porque tem mérito. Os povos da terra não estão saindo porque vocês têm mérito. Eles estão saindo pela iniquidade deles, e vocês estão entrando pela minha misericórdia. Mas, se vocês procederem como eles procedem, vocês também sairão desta terra. Irmãos, nas maldições contidas na lei para a quebra do pacto estava o desterro, estava a deportação. Basta ler o livro de Deuteronômio. Deus deixou claro que se eles rompessem a aliança, seriam deportados. Por isso Asa está dizendo: a terra ainda é nossa. Por quê? Porque buscamos ao Senhor nosso Deus, nós o buscamos, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Então, buscar a Deus, obedecer a Deus, fazer o que é bom e o que é reto aos olhos de Deus é fundamental, porque Deus nos dá paz, paz no lar, paz na igreja. Irmãos, existem lares em litígios, confusão, guerras de todos os lados. Já vivemos num mundo tão terrível e ainda ter tantos conflitos em casa. Existem igrejas, irmãos, onde as pessoas estão lutando, brigando, se desentendendo, com inimizades. Irmãos, sob o governo de Asa houve paz, porque Deus deu repouso. E eu tenho certeza que todos nós aqui desejamos isso da parte de Deus. Se Deus me der repouso, eu terei paz. Se Deus permitir, dia 10 desse ano e desse mês, nós faremos 7 anos juntos aqui, não é? E Deus nos tem dado repouso, Deus nos tem dado paz. Até hoje nós não tivemos nenhum conflito uns com os outros, graças a Deus, da minha parte para com a igreja e da igreja para comigo. Deus está nos dando repouso, e nós devemos continuar. Se queremos que Deus continue a nos dar repouso, nós temos, meus irmãos, que continuar a buscá-lo e fazer o que é bom e o que é reto aos seus olhos, porque não há nada mais precioso do que viver em paz, em harmonia. E aqui eu não estou falando de perfeição, eu não estou dizendo que não hajam diferenças e que alguns atritos, vez por outra, não aconteçam dentro da nossa casa ou até mesmo no seio da igreja, mas eu estou falando de um estado, e esse é um estado importante, um estado de paz em virtude de Deus nos dar repouso. Isso significa que quando alguma nação pensava em invadir Israel, pensava 2 vezes e não invadia. Irmãos, é a mão invisível da providência,
É quando alguém intenta o mal contra nós e pensa em executá-lo e desiste. As nações ao redor de Judá, elas não fizeram nenhum plano, foram décadas sem invadir, sem brigar, sem guerrear. Por quê? Porque a mão invisível da providência atuava de tal maneira que as nações desistiam dos seus propósitos imperialistas, ou simplesmente não desejavam fazer guerra contra Judá. Isso era produto divino, e por isso, meus irmãos, nós devemos buscar ser fiéis a Deus, para que Ele nos dê repouso. Tem tanta gente nesse mundo, no trabalho, em tantos lugares querendo o nosso mal, mas Deus nos dá repouso. Agora, meus irmãos, o Senhor também nos prova, e nós vamos observar aqui que, embora o Senhor tenha dado repouso e paz, houve um acontecimento desagradável que depois deixou Asa abatido, mas nós vamos ver que pela profecia oriunda do Espírito Santo do Senhor, ele recobrou o ânimo. Vamos ver o que aconteceu, porque Deus prova os fiéis, Deus nos submete a provas, e Asa foi provado, e ele foi aprovado, o que é ainda melhor. Observem a partir do verso 8. Ora, tinha Asa um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes, ou seja, 580.000 soldados. E Zerá, o etíope, saiu contra eles. Os etíopes estavam na África, no norte da África, com um exército de 1 milhão de homens. Observem aí uma diferença de 420.000 soldados, quase que o dobro. E 300 carros. Saiu contra Judá e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram uma batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. Agora observem a oração. E Asa clamou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Através desta oração, Asa, ao invés de começar pedindo, como muitos de nós, que bombardeamos Deus quando começamos a orar, como as igrejas que incentivam as pessoas a buscarem a Deus em função dos seus pedidos, Asa não. Asa confessa a soberania e a onipotência de Deus. Ele está dizendo: Deus, tu és tão grande, tão maravilhoso e tão poderoso, que para ti nada é absolutamente insignificante. O que é para o Todo-Poderoso ajudar o forte ou o fraco? Não importa se eu estou aqui com um exército de 3 milhões de homens, ou se eu estou com um exército inferior, com metade dos homens. Para ti, nada é. O que é para o Todo-Poderoso ajudar? Não é nada. E é isso que Asa está confessando. Tu és soberano, tu és onipotente, todo-poderoso. E para ti é absolutamente nada, insignificante, ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Então não importa se essa igreja é rica e se ela tem uma receita muito forte, ou se ela é uma igreja pobre com uma pequena receita. A verdade é que quando Deus quer ajudar um povo a fazer aquilo que esse povo entende ser a vontade de Deus, para Deus nada é. Não há empecilhos, dificuldades. Deus não se esforça para fazer algo. Para Ele, meus irmãos, nada é. Asa está absolutamente certo. Ele é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. Aí então ele pede dizendo: ajuda-nos, pois, ó Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos, e no Teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. E a Bíblia diz, meus irmãos, no início do verso 12, que o Senhor desbaratou os etíopes. No verso de número 13, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército.
E está escrito no verso 14: porque veio sobre elas o terror da parte do Senhor. Então, a explicação teológica, espiritual para aquela vitória esmagadora. Eles tiveram que lutar, é verdade. Eles entraram no conflito armado, e com certeza algumas baixas ocorreram no exército de Judá. Mas a vitória foi esmagadora, porque o Senhor desbaratou. Foi Deus quem fez isso. O temor do Senhor caiu sobre eles, e eles foram quebrantados diante de Deus. Um exército inferior, numericamente, desbarata, destrói, aniquila. Um exército superior, numericamente. Por quê? Porque para Ele, que é todo poderoso, meus irmãos, salvar 1 milhão de pessoas e salvar uma vida é a mesma coisa. Irmãos, Deus, para salvar 1 milhão de pessoas, Ele não precisa exercer mais poder do que para salvar uma vida. Basta uma palavra agora de Deus, e toda a terra se ajoelhará, e todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Os budistas quebrarão as imagens de Budas, os muçulmanos rasgarão o Alcorão, os hindus destruirão seus ídolos e seus templos, e toda a terra se ajoelhará. Basta uma palavra. Se Deus disser terra, converta-se a mim, toda a terra se converterá a Ele agora. Para salvar uma vida ou 1 milhão de vidas, meus irmãos, para Deus nada é. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. E ao orar, não importa o tamanho do seu problema, o problema é que muitas vezes nós estamos tão abatidos, nós estamos já tão feridos, o problema para nós é tão grave e nos afeta tanto, que nós já chegamos diante de Deus orando derrotados. Mas os irmãos precisam aprender com as orações que nós encontramos na Bíblia. Sabe por quê? Porque todos os homens que oravam, antes de pedir, eles recordavam as promessas, ou eles enalteciam a Deus, alistando os seus atributos. Faça assim: quando você orar, se ajoelhar, lembre-se com quem você está falando. Eu gosto dessa frase. Quando alguém aborda uma autoridade de qualquer maneira, a pessoa pergunta: sabe com quem está falando? Se você soubesse com quem você está falando, você não me trataria assim. E é verdade, as pessoas mudam completamente o tratamento quando sabem a posição daquela pessoa, o poder que aquela pessoa tem. O tratamento muda da água para o vinho. Se você se lembrar na hora de orar com quem você está falando, quem Deus é, você posicionará corretamente o seu problema. E Asa, meus irmãos, ele exaltou a soberania, a onipotência daquele com quem ele falava. E ele confiou, ele disse: Senhor, nós confiamos em Ti, e é no Teu nome que nós entraremos nesta batalha. Que vitória maravilhosa! Agora, meus irmãos, observem o capítulo 15. Neste capítulo 15, nós temos uma exortação, porque depois de haver paz, houve essa guerra, e Asa ficou desanimado, abatido, e Deus vai recobrar o seu ânimo através de uma profecia. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Os irmãos observaram a palavra enquanto? Enquanto vocês estão com Ele, fiéis, Ele está convosco. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, Ele vos deixará. Agora, os irmãos vão perceber que o profeta vai dar o exemplo do reino do norte. Ele vai citar o exemplo de Israel, o reino do norte, porque ele disse: enquanto vós estáis com ele, ele está convosco. Enquanto vós o buscardes, vocês o acharão, mas se o deixardes, ele vos deixará. Então ele vai apresentar o exemplo do reino de Israel, o reino do norte, para exemplificar como esse princípio é verdadeiro.
Ora, por muito tempo, Israel, agora ele não está falando de Judá, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Quando, porém, na sua angústia, voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas grandes perturbações estavam sobre todos os habitantes daquelas terras, pois nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus as conturbara com toda sorte de aflições. O princípio aplicado: enquanto Israel esteve com Deus, Deus esteve com ele. Até mesmo quando Israel estava em pecado, mas se arrependia e se voltava para Deus, Deus o atendia. No entanto, o povo viveu sem sacerdote, sem lei e sem o verdadeiro Deus. Por isso, haviam grandes perturbações no reino de Israel, nação contra nação, até cidade contra cidade, porque Deus as conturbara com toda a sorte de aflições. Todas aquelas guerras internas dentro do reino do norte, tribo contra tribo, e as invasões das nações estrangeiras, tudo isso era a pesada e justa mão de Deus para um povo que abandonou o Senhor, para um povo que abandonou o templo, abandonou a lei, o sacerdote e o verdadeiro Deus. Por isso, os irmãos contrastem agora. Deus deu repouso a Asa, e sob o reino de Asa, Judá teve paz. A terra estava em paz, e Asa sabia: a terra ainda é nossa, porque nós estamos buscando ao Senhor. Agora o exemplo claro: Israel foi infiel e foi conturbado por Deus. Meus irmãos, as circunstâncias da vida, elas estão nas mãos de Deus. A soberania de Deus é clara. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e contra toda injustiça dos homens. Existem coisas acontecendo conosco, com nossos comércios, com nossas famílias, com os nossos empreendimentos, que é produto da mão de Deus. Se Deus botar algo para emperrar, aquilo não vai para frente. E é com muita luta, é com muito sacrifício. Irmãos, é preciso entender que nós estamos sob os olhares de Deus. E nós temos que fazer o que é bom e reto diante dos seus olhos, porque isso é um dever. E quando cumprimos o nosso dever, o Senhor Deus faz a sua parte. Observem que não se trata de mérito. Quando há um pacto, as partes têm as suas responsabilidades. E existem promessas de Deus que estão na condicional. Ou seja, se vocês forem fiéis, eu abençoo. Logo, Deus não prometeu abençoar de forma indiscriminada. Ele condicionou sua bênção à obediência. Portanto, quando Judá obedeceu, foi abençoado. Israel desobedeceu, foi amaldiçoado. Então nós temos aqui dois exemplos. Um de paz, prosperidade e repouso de todos os lados. E o outro de grandes perturbações e toda sorte de aflições, por causa de fidelidade e de infidelidade. Agora, os irmãos observem o verso de número 7. Agora, o profeta, tomado pelo Espírito de Deus, se dirige a Asa e ao povo de Judá, dizendo: vós, Judá, agora estou falando com vocês, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Asa, tendo ouvido estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou fora as abominações de toda a terra. Ele cobrou ânimo, ele estava abatido com aquela guerra que havia acabado de acontecer, e ele prosseguiu naquela obra de tirar fora as abominações de toda a terra de Judá. Irmãos, o povo era tão idólatra que você derrubava uma coluna, você quebrava um altar e você achava que estava tudo certo. Daqui a pouco eles reconstruíam, e Asa novamente fez uma incursão por todo o território de Judá, e onde quer que ele encontrasse algum altar, mandava quebrar, mandava destruir.
A idolatria estava entranhada no coração do povo. Era uma luta, meus irmãos, manter aquele povo fiel ao Senhor nosso Deus, como nos nossos dias não é diferente. A Bíblia diz, meus irmãos, que eles fizeram um pacto especial. Olhe o versículo 9. E congregou todo o Judá e Benjamim e os de Efraim, Manassés e Simeão, que com eles peregrinavam, pois que muitos de Israel tinham vindo a ele quando viram que o Senhor seu Deus era com ele. Observem bem, estas tribos mencionadas pertencem ao reino do norte, mas quando elas ouviram que Judá, o reino do sul, sob o reinado de Asa, estava sendo abençoada pelo Senhor, eles começaram a peregrinar novamente, começaram a descer, ir festejar, celebrar a Páscoa e as festas em Jerusalém. Quase que uma reunificação, por um triz, uma reunificação não aconteceu. Veja o verso 12: e entraram no pacto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, e de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel fosse morto, tanto pequeno como grande, tanto homem como mulher. E prestaram juramento ao Senhor em alta voz, com júbilo, ao som de trombetas e buzinas. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram e de toda a sua vontade buscaram ao Senhor e o acharam. E o Senhor lhes deu descanso ao redor. Que maravilha, meus irmãos, um pacto de buscar a Deus de todo o coração. E um pacto de morte: quem não buscar o Senhor será morto. Ou seja, nós não admitiremos idolatria. Nós não aceitaremos mais a presença de qualquer ídolo. Um pacto. E a Bíblia diz no verso 17: os altos, porém, não se tiraram de Israel, lá do reino do norte. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, diz a Bíblia, e trouxe para a casa de Deus as coisas que seu pai tinha consagrado e as que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e utensílios. E não mais houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Quantas lições preciosas. Quantas lições preciosas. Os irmãos observem que foi pela profecia e pelo Espírito de Deus que o seu povo foi advertido. Irmãos, hoje a profecia é a palavra. E é pela exposição da palavra de Deus que nós cobramos o ânimo, que nós nos reanimamos e nos fortalecemos para fazer o que Deus quer. Se nós formos fiéis ao Senhor, Ele nos dará descanso, paz, prosperidade. Sabe por que Asa edificou muitas cidades, fortalezas e muros? Porque eles estavam em paz. Se eles estivessem em guerra, os soldados tinham que estar na guerra. Os recursos vão para a guerra. Os irmãos estão vendo aí quantos milhões anualmente os Estados Unidos têm que mandar para o Iraque para manter as tropas. Deixa de investir na nação, porque tem que sustentar a guerra. Eles puderam edificar, crescer, prosperar, porque tinham paz. E todos os recursos humanos, toda a força do trabalho, tudo que tinham era empregado para o crescimento, porque tinham paz, não havia guerra. Assim, meus irmãos, nós devemos pedir ao Senhor que Ele nos dê paz, repouso no nosso trabalho, na nossa família, para que nós possamos continuar progredindo, a igreja caminhando, indo para frente, crescendo, edificando, construindo. Meus irmãos, quando Deus nos der a vitória de termos o nosso complexo construído, será uma vitória e uma etapa concluída que fará uma grande diferença na vida da nossa igreja. Depois virão os outros desafios e assim por diante. Agora, quando eu me sinto, meus irmãos, sinto tentado a desconfiar e
a pensar no tamanho do desafio, o volume de recursos que nós precisamos. Então, a leitura destas páginas das Escrituras, ela é maravilhosa, porque Asa confiou no Senhor, e foi no nome do Senhor. E, meus irmãos, nós não estamos nesse empreendimento senão confiando no Senhor. Nós não estamos nesse empreendimento senão no nome do Senhor. E para o Senhor nada é ajudar uma igreja rica ou uma igreja pobre. Deus é o Senhor, e quando Ele quer ajudar, ninguém o impede. Por isso, vamos suplicar, eu quero conclamar a igreja a confessar a onipotência divina e a depositar toda a nossa confiança em Deus e entrarmos na guerra, porque o Senhor desbarata os inimigos. É assim, meus irmãos, que as coisas acontecem. Quem crer será abençoado, porque a bênção de Deus nos é dada por intermédio da fé. Silenciosamente, meus irmãos, oremos e confessemos a Deus. Você tem feito o que é bom e reto aos olhos do Senhor. Seja honesto consigo mesmo. A sua vida é uma vida tortuosa. Então, você sabe o que é bom, a Bíblia é clara. Você sabe o que é reto aos olhos de Deus. Faça sim, com zelo, com fervor, para que aconteça consigo o que aconteceu com Asa. Havia paz no casamento, na família, na igreja, porque Deus lhe dera descanso, repouso.